Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Os versículos do Salmo 119 sobre a lei de Deus, que nos vão servir de base para a nossa meditação agora, são os seguintes. Os soberbos me dirigem os piores insultos, mas não me desvio da tua lei. Os ímpios me armaram laços, mas não me desviei dos teus preceitos. Por pouco não me expulsaram deste mundo, mas não abandonei os teus preceitos. Na última ceia, Jesus prometeu aos que seguissem os seus mandamentos uma alegria imortal. Ninguém vos poderá tirar, dizia. Ao mesmo tempo, lhes disse com absoluta clareza: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Não é o servo maior que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão a vós. A história do cristianismo começou com muitas alegrias e muitas perseguições. Mal os apóstolos de Cristo iniciaram a sua missão evangelizadora e romperam as primeiras perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois do Império Romano. É comovente o que escreveu São Pedro pouco antes de ser crucificado durante a perseguição de Nero. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que lavra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se manifestar a sua glória. Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, sois felizes. No mundo, entre aspas, do amor de Cristo, a perseguição, a alegria sempre andaram de mãos dadas. Nunca faltou nem faltará a incompreensão, a antipatia, a perseguição, e nunca faltará o fruto do Espírito Santo chamado alegria. Esse fruto de que fala São Paulo no capítulo 5 da Carta aos Gálatas. No mundo de hoje está havendo incessantemente 3 tipos de perseguição. O primeiro é o procedente dos detentores do poder ou das armas. Houve a perseguição nazista. Depois veio e continua a existir em vários países a perseguição comunista. Então, mais recentemente, espalhou-se por quase todos os continentes a perseguição da Sharia islâmica. Como fizeram notar São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco, houve mais mártires cristãos nestes últimos 100 anos do que ao longo dos 3 séculos da perseguição do Império Romano, na chamada Era dos Mártires. O segundo tipo de perseguição é a crescente onda de materialismo hedonista que opera sobretudo nos países do primeiro mundo, abertamente hostil e militante contra os valores básicos cristãos, e de modo especial contra a Igreja Católica. Trata-se de um combate mundial, organizado, fartamente financiado e apoiado por legislações, poderes públicos e ONGs. Um combate que avança com intolerância crescente, ferozmente promovida por grupos ideológicos que hoje em dia detêm um verdadeiro poder ditatorial.
tem a sua própria inquisição legislativa e mediática, perante a qual a Inquisição medieval fica sendo mera sombra. Como escrevia André Froissart, um marxista convertido ao catolicismo e filho do primeiro secretário-geral do Partido Comunista Francês, os valores expressos pela lei divina estão sendo trocados pela moeda falsa das ideologias mentirosas, que se elevam como castelos de fumaça sobre as ruínas do pensamento cristão. A liberdade de opinião, de pensar e de falar sem medo sobre os inúmeros temas opináveis, está ficando cada vez mais reduzida, abafada pela intolerância dos grupos que se autodenominam libertários. Como dizia Bento XVI, existem ambientes, e não são poucos, nos quais se precisa de muita coragem para se declarar cristão. Cresce, dizia, o perigo de uma ditadura da opinião. Quem não a acatar é isolado e marginalizado, de forma que há boa gente que já não ousa mais manifestar-se. Finalmente, o terceiro tipo de perseguição é constituído pelos cristãos mornos, tíbios, intimidados pelas pressões mediáticas e escolares, mesmo em escolas e faculdades confessionais cristãs, que acabam absorvendo, sem a defesa dos anticorpos de uma boa doutrina, essas ideologias antinaturais e anticristãs, como se fizessem parte de uma evolução inevitável das ideias e dos costumes da sociedade. Bebem o veneno como se toma um refrigerante e acham absurdos os que não se inclinam e se rendem, como eles, à evolução geral das ideias. O poeta inglês T.S. Eliot refere-se a esses como fugitivos da fé e da moral cristã, que atraiçoam seu compromisso formal com a verdade. Diz que eles acabam vendo como traidores justamente aqueles que são justos, que não se deixam arrastar por essa enxurrada. Os versículos do Salmo 119, que citávamos no começo desta meditação, falam daqueles que, apesar dos insultos, dos laços e das ameaças de expulsão, têm a fidelidade corajosa de não se desviar, de não abandonar a lei de Deus e os seus preceitos. É exatamente isso que Deus nos pede. E não apenas não abandonar, mas adotar a posição firme e serena de cultivar, aprofundar e difundir entre muitos a verdade que nos foi confiada por Deus por meio dos mandamentos e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que nunca neste mundo neopagão, Cristo conta conosco para sermos, cheios de esperança e alegria, sal da terra, luz do mundo, fermento que faz crescer a massa. Desta vez, concluindo, teremos apenas 2 pontos para o exame de consciência. Tenho a coragem de ser fiel a todas as verdades da minha fé e da moral cristã e, ao mesmo tempo, procuro me manter sereno e compreensivo com todos os que a agridem, ainda que, por causa da minha fidelidade, eu fique prejudicado na minha profissão ou até possa sofrer uma perseguição pública. Compartilho os sentimentos de Jesus que, ao ver uma grande multidão que esperava ouvir a sua palavra, encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Que faço para levar aos outros a beleza e a grandeza da autêntica doutrina cristã?